Olá, boa tarde a todos. A partir de agora, a Cidade Verde leva até você o primeiro debate Cidade Verde com candidatos ao governo do Estado. Cumprindo a sua tradição de defesa da democracia, a Cidade Verde oportuniza a você, eleitor, a chance de escolher, de definir o seu voto, nesse confronto de ideias e de propostas entre candidatos que estão na disputa por uma cadeira, pela principal cadeira do Estado do Piauí na política, a cadeira do Palácio de Karnak. Os candidatos que se propõem a defender os interesses do Estado estão aqui, nesta tarde, para fazer esse duelo de ideias e ajudar você a definir o seu voto. O debate Cidade Verde vai ser transmitido ao vivo aqui pela TV Cidade Verde e também é transmitido ao vivo pela Rádio Cidade Verde 105,3, cidadeverde.com e o CV Play, o aplicativo da TV Cidade Verde que você baixa de graça no seu celular e através da internet acompanha toda a programação da TV Cidade Verde, ou seja, de qualquer lugar do mundo é possível acompanhar o debate com os candidatos ao governo do Estado do Piauí através do CV Play. Participam desse debate conosco 7 candidatos. A colocação desses candidatos em cenário foi definida por sorteio no programa Notícia da Manhã, na sexta-feira que passou. Participam conosco deste debate, obedecendo a critérios de representação no Congresso Nacional, os seguintes candidatos e candidata. Candidata Sueli Rodrigues, candidata a governadora do Estado do Piauí pelo PSOL. Candidato Fábio Sérvio, candidato ao governo do Estado do Piauí pelo PSL. Candidato Luciano Nunes, que é candidato ao governo do Estado do Piauí pelo PSDB. Candidato Doutor Pessoa, candidato ao governo do Estado do Piauí pelo Solidariedade. Candidato Walter Alencar, que disputa o governo do Estado do Piauí pelo PSC. O candidato Wellington Dias, candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores, e o candidato Eumano Ferrer, que disputa o governo do Estado do Piauí pelo Podemos. Desde já, gostaria de agradecer a presença dos 7 candidatos aqui nesta tarde. Lembrando que esses candidatos vão realizar um debate, um confronto de ideias, onde não é permitida a ofensa pessoal. Os candidatos que se sentirem pessoalmente ofendidos poderão fazer um pedido de direito de resposta de 1 minuto, que será apreciado por uma comissão de advogados, formada pelos seguintes advogados: Rosânia Francisca Medina Costa, Angélica Coelho Lacerda e Luiz Alberto Júnior, advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí. Então, desejo sorte a todos os candidatos aqui nesta tarde, neste debate. Você que está nos acompanhando pela Rádio Cidade Verde, pelo cidadeverde.com, pelo CV Play ou pela TV Cidade Verde, fique atento às propostas e ideias que serão apresentados a partir de agora. Cada candidato teve o direito de trazer aqui para o estúdio da TV Cidade Verde convidados, assessores, que também não poderão se manifestar para não atrapalhar as propostas que serão apresentadas aqui. Vamos então começar o nosso debate com as regras para este primeiro bloco. No primeiro bloco, os candidatos responderão a perguntas sobre temas propostos pela organização do debate. Será realizado o sorteio do primeiro candidato a perguntar e do primeiro a responder. Em seguida, será sorteado o tema, escolhidos entre educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, cidadania e assistência social, administração e segurança. Cada candidato terá 30 segundos para formular a pergunta. O candidato sorteado para responder a pergunta referente a um dos temas terá o tempo máximo de 2 minutos. Em seguida, será concedido o tempo de 1 minuto para outro candidato fazer um comentário. Após o candidato que respondeu a pergunta, terá 30 segundos para a conclusão. Será feito o sorteio do primeiro candidato a responder, já definindo-se também a sequência dos demais, que será no sentido horário. Será feito o sorteio do primeiro candidato a comentar, já definindo-se também a sequência dos demais quando do seu comentário, que será no sentido horário.
Então vamos dar início ao nosso debate, fazendo agora o sorteio do primeiro candidato a fazer pergunta e, na sequência, o primeiro candidato a responder. Vamos então para a definição do primeiro candidato a abrir esse debate hoje. O primeiro candidato a fazer pergunta será o candidato Fábio Sérvio, candidato do PSL. O primeiro candidato a responder será o candidato Eumano Ferrer, certo? E assim os outros já ficam automaticamente definidos no sentido horário. Fábio Sérvio fará a pergunta, Eumano Ferrer vai responder. Agora vamos escolher o tema que vai ser tema da primeira pergunta neste debate. É o tema que está no envelope de número 2, que eu vou tirar aqui. O tema é educação. Portanto, candidato Fábio Sérvio, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta com o tema educação para o candidato Eumano Ferrer. Candidato Eumano Ferrer, qual a sua avaliação da educação do Estado do Piauí hoje e, como governador eleito, o que o senhor faria para melhorar o sistema de ensino, a qualidade e a proeficiência do aprendizado dos alunos? Candidato Eumano Ferrer, o senhor tem 2 minutos para a resposta. A educação é uma das áreas mais importantes a qualquer processo de desenvolvimento de um país, de uma região, e no caso nosso do Estado. Tem que ser prioridade 0. Com relação à educação no Piauí, ela não está sendo bem avaliada pela população. Haja vista a falta de valorização da pessoa mais importante na educação, que é o professor. Nós acabamos de testemunhar uma greve de 70 dias, a luta dos servidores, principalmente professores, através de seu sindicato, para ter o piso salarial. O piso, não é o teto. Então, começa a nossa administração pela valorização do professor. Em segundo lugar, por instalações dignas, que possa permitir aos alunos uma maior aprendizagem, uma satisfação maior do professor e do aluno. Com isso, é importante outros fatores, como, por exemplo, a questão da merenda escolar, do transporte escolar, da climatização das escolas, enfim, todo um aparelhado. Agora, eu sendo governador, a primeira coisa que eu faço é valorizar o professor, melhorar as instalações, criar ou melhorar o plano de cargos, carreiras e salário para o magistério. E uma prioridade, além de todas as outras, a formação do jovem através das escolas profissionalizantes. Hoje o jovem termina o curso de ensino médio, ele ali foi preparado para ir para uma universidade, uma faculdade, e não para se inserir no mercado. Então será prioridade do nosso governo, dentre outras, mas a prioridade 0 é a educação profissionalizante. E, em segundo lugar, a educação universitária, dando ao... Candidato Eumano Ferrer, seu tempo está esgotado. Candidato Fábio Sérvio, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Ok. Senador Eumano Ferrer, o senhor tem razão no que coloca, mas é preciso a gente responder uma pergunta aos eleitores. Como fazer tudo isso? E aí vem uma questão de orçamento. Na análise que a gente fez do orçamento do Estado, cerca de 1 bilhão e 300 milhões, é o maior orçamento único que é destinado à educação. O que a gente precisa fazer? Sobrar o dinheiro. Precisa também acabar com a interferência política. Eu tive na cidade de Paz Landim, que é a cidade natal de Wellington Dias. Conversei com alguns professores de Oeiras, cidade de Luciano Nunes, que é minha também, e a gente percebeu que há uma interferência política muito forte. Então, o que a gente tem que fazer? Combater a corrupção, combater as indicações políticas. Tem mais gente trabalhando administrativamente nas escolas do que professores. Falta professores e a maioria deles é substituto. Então, a valorização começa respeitando o dinheiro público e respeitando os profissionais, deixando de atender... Candidato Fábio Sérvio, seu tempo está esgotado. O senhor, candidato Eumano Ferrer, tem 30 segundos para a conclusão. A Assembleia Legislativa, projeto de lei dando autonomia administrativa e financeira à universidade. E, em segundo lugar, e mais fundamental, é colocar como secretário da Educação uma pessoa com capacidade
e não atendendo a critérios políticos e partidários. Escolher um profissional à altura para dirigir tão importante secretaria como é a Secretaria de Educação. E nós temos grandes e valorosos quadros do nosso Estado. Tempo esgotado, o candidato Eumano Ferrer, pela ordem, de acordo com critérios do nosso regulamento, o candidato Luciano Nunes agora vai fazer pergunta para a candidata Sueli Rodrigues. Nós vamos então escolher o tema, que será o tema a ser tratado. É o tema que está no nosso envelope de número 1. Nós vamos ver agora. O tema é saúde. Portanto, candidato Luciano Nunes, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta sobre o tema saúde. Candidata Sueli, nós temos hoje na saúde pública do Estado do Piauí um caos estabelecido. Indicações políticas nos hospitais regionais, indicações políticas na sua direção, e o caos está estabelecido nos hospitais porque nada funciona, salários atrasados, não tem materiais, não tem medicamentos. Qual o seu projeto para a saúde pública do Estado do Piauí? Candidata Sueli, a senhora tem 2 minutos para a resposta. O nosso programa de governo prevê como início do nosso programa de saúde a valorização do Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio da sociedade brasileira e da sociedade piauiense. Nós temos no Sistema Único de Saúde os melhores serviços, os melhores equipamentos. Já tenho dito que, se você passa muito mal num determinado hospital privado, você vai ser socorrido pela rede pública. Então, inicialmente, é valorizar. Nós temos um bom Sistema Único de Saúde, mas precisamos também melhorar a prestação do serviço. Não dá para continuar concentrando tanto em Teresina e sem atendimento adequado nos hospitais regionais e nas pequenas cidades, nas suas unidades básicas de saúde. E melhorar esse atendimento significa, inclusive, atender aquela necessidade no tempo necessário. As pessoas estão levando de 4 a 6 meses para ter uma consulta, uma consulta com determinado especialista. Uma cirurgia de catarata, as pessoas estão esperando até 8 meses para conseguir fazer uma cirurgia de catarata. Então, não adianta ter um serviço bom com um serviço que chega tardiamente e chega de modo ineficiente. E tornar essa máquina eficiente é, de fato, limpar o clientelismo da política. E diria ainda que é a nossa coligação que tem melhores condições para fazer isso, porque estamos junto apenas com o PCB e com partido que concorda com as nossas propostas. Todas as outras candidaturas são candidaturas já comprometidas. Candidato Luciano Nunes, 1 minuto para o comentário. Candidata Sueli, o nosso povo está sofrendo. As pessoas que precisam de saúde pública no Estado do Piauí têm que vender o que tem para vir escapar aqui em Teresina, porque o governo não é parceiro dos municípios, não está fazendo a sua parte com os hospitais regionais, que não tem resolutividade, não tem resposta para dar à população, e as pessoas têm que vir aqui para a nossa capital. Teresina está carregando a saúde pública do Estado do Piauí nas costas, sozinho. E é por isso que nós estamos propondo a descentralização dos serviços de saúde em todo o Estado do Piauí, fortalecendo os hospitais regionais, levando condições, infraestrutura, medicamentos, equipamentos, mas também construindo 4 hospitais de urgência no interior, um em Parnaíba, outro em Floriano, um em Picos e um em Bom Jesus, para atender as pessoas perto de onde elas moram, com eficiência, com respeito e dignidade. Candidata Sueli, a senhora tem 30 segundos para a conclusão. Queria lembrar ao candidato que o seu partido foi um partido que votou a favor do congelamento dos gastos públicos, e temos também como presente a PEC da morte do Piauí, que também congela os gastos públicos por 10 anos. Então, para fazer qualquer aumento, é preciso revogar
a PEC da morte, tanto a federal quanto a estadual. E o seu partido se ausentou na hora da votação. Então, deve concordar com isso. Tempo esgotado, candidata Sueli Rodrigues. Bom, nós vamos dar sequência agora com o candidato Doutor Pessoa fazendo pergunta para o candidato Fábio Sérvio. Vamos escolher aqui o tema que será tema para esta rodada com os candidatos. É o tema no envelope de número 5. Cidadania e assistência social. Candidato Doutor Pessoa, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta para o candidato Fábio Sérvio. É sabido que, sem assistência social, sem não conhecer os fatos da vulnerabilidade da sociedade, se faz, mas se faz para os grandes. E no meu governo será feito principalmente por aqueles que não têm oportunidade. Candidato, o que fará para melhorar essa distância entre o grande e o pequeno, aquele que não tem oportunidade? Candidato Fábio Sérvio, 2 minutos para a resposta. Doutor Pessoa, candidato, existe no estado do Piauí uma lei que criou o Fundo de Combate à Pobreza. Ela está vinculada às alíquotas de ICMS, que são as mais altas que nós temos na história do Piauí, que incide sobre o combustível, que incide sobre a mercadoria que a gente paga. Nós não vemos de concreto nenhuma realização, nenhuma mudança de vida, nenhuma verdadeira alteração no cotidiano dos piauienses em assistência social e cidadania. O que a gente tem ao longo do tempo são paliativos e simplesmente obras e ações e projetos de assistencialismo que se aproveitam da dificuldade das pessoas para linkar essa dificuldade com o voto delas. Então, quanto mais pessoas dependerem disso, mais esses políticos aí tradicionais se beneficiam em suas lideranças. O que a gente precisa fazer é o verdadeiro projeto que muda a vida das pessoas, que é o desenvolvimento pessoal, a oportunidade de geração de emprego e renda, permitir que essas pessoas tenham a autossustentação e o seu desenvolvimento. E como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, permitindo à iniciativa privada que avance, que gere emprego, desonerando o ICMS, desonerando a estrutura do Estado, a burocracia, esse padrão de vender dificuldade para cobrar facilidade. Recentemente a gente viu o que aconteceu na Secretaria de Meio Ambiente e no INTERP, no estado do Piauí. Tudo está atrelado a uma coisa chamada corrupção, que faz faltar dinheiro, inclusive para assistência social e cidadania, mas dá a garantia de que todas as conquistas que foram feitas até hoje serão mantidas. E isso é fundamental. Essa garantia é a certeza de que é possível fazer muito mais do que foi feito até hoje, com novas ideias, com novos projetos, com a nova forma de fazer política. Candidato doutor Pessoa, o senhor tem 1 minuto para comentário. Desde que eu nasci, eu vejo dizer o seguinte: dificuldade na falta de dinheiro. O que existe, muitos são corruptos. E o dinheiro não chega para as políticas públicas, que aí a vulnerabilidade, e querem alguns deles, e que é necessário o combate à violência. Mas o combate à violência é trabalhar o social, é começar pelo social, não chegar, querer mais armamento, precisa de qualidade, precisa mais de policiais, precisa que esse governo aqui tem 30% ou mais de policiais que deveriam estar em atividade ostensiva. Nosso governo não vou priorizar porque o dinheiro tem, porque eu vou identificar a vulnerabilidade e, consequentemente, nós vamos começar a resolver os problemas sociais através da identificação, porque dinheiro tem. O seu tempo está esgotado, doutor Pessoa, 30 segundos, candidato Fábio Sérvio, para os comentários. O senhor tocou no assunto da violência. Eu acho que a gente precisa veementemente combater a violência. É uma endemia que tomou conta do estado do Piauí por uma falta de critérios e prioridades do atual governo do estado. Mas eu quero dizer uma coisa, doutor Pessoa. É possível, sim, combater a corrupção no estado do Piauí. E ela começa alterando o quadro político que existe no estado. Essa dependência que tem do voto, da compra de voto e da intermediação das lideranças.
Candidato tempo esgotado, dando sequência, o candidato Walter Alencar, do PSC, fará pergunta ao candidato Luciano Nunes, do PSDB. Vamos agora para a definição do tema dessa pergunta. Tema do envelope de número 7. O tema escolhido é segurança. Portanto, candidato Walter Alencar, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Cumprimento a todos do Sistema Cidade Verde, a qualitativa audiência. Sou Walter Alencar, sou advogado. Como advogado, defendo pessoas. Como empresário, gero emprego, pago impostos. Como juiz, apliquei a lei. Eu sou novo e quero perguntar ao candidato Luciano como ele pode mudar essa realidade com um tema tão importante para a Teresina. Candidato Luciano, 2 minutos para a resposta. Candidato Walter, nós temos hoje no Piauí um caos estabelecido na segurança pública. A segurança pública foi, nos últimos anos, completamente sucateada. Nós temos hoje menos da metade do efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, deficiência também dos agentes penitenciários, que foi realizado um concurso e eles não foram convocados. As delegacias não têm nenhuma condição de funcionamento, viaturas com problemas, quebradas, faltando viaturas, policiais empurrando viaturas porque não tem sequer combustível para o seu funcionamento. Verdadeiramente, os homens e mulheres de bem desse Estado vivem hoje trancados dentro de casa, enquanto a bandidagem... Nós estamos de volta com o debate pela TV Cidade Verde. Depois de um problema com fornecimento de energia elétrica, nós estamos de volta para retomar o debate. O candidato Luciano Nunes, do PSDB, terá 1 minuto e 5 segundos para concluir o seu raciocínio sobre segurança pública, na pergunta que respondia do candidato Walter Alencar. Candidato. Como eu estava dizendo, a segurança pública está sucateada pelo atual governo. E como mudar essa realidade? Primeiro, temos que investir maciçamente em educação pública de qualidade, para mudar o nosso perfil e gerar os cidadãos do futuro. Só com cidadania se tem uma sociedade justa e fraterna. Mas temos que investir na segurança pública para resolver o problema de imediato, fazendo concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para os bombeiros, chamando os concursados agentes penitenciários. Só na Polícia Militar nós vamos fazer concurso para 5.000 policiais militares, 1.500 policiais civis, reestruturar delegacias de polícia da capital e do interior, dotar elas de infraestrutura, de equipamentos, de viaturas, de combustível, de munição, investir em inteligência das polícias. E vamos voltar o Ronda Cidadão, a polícia dentro das comunidades, prevenindo o crime, andando junto com as pessoas e evitando que o crime aconteça. Candidato Walter Alencar, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Prezado Luciano, você já esteve participando de gestões políticas e eu preciso dizer, de uma forma mais objetiva, 2 bilhões são os orçamentos hoje para a nossa segurança pública. O que farei? Irei sair do discurso e irei para a prática. Irei implantar delegacias distribuídas nas micro-regiões. Trazer os concursados, isso é uma obrigação, isso é o óbvio. Agentes penitenciários estavam em bandeira, pedindo que sejam chamados para atender o crime que hoje ocorre dentro dos presídios e fora. Irei implementar uma política com estrutura, irei dar capacitação, melhorar a qualificação, implementar laboratórios e, principalmente, ter uma polícia equipada, chamando os concursados e implementando a polícia que o cidadão, que a família precisa para ter a garantia da vida, hoje cerceada em qualquer esquina. Tempo esgotado, candidato. O candidato Luciano Nunes tem 30 segundos para o comentário. Nós vamos reestruturar a segurança pública do Estado do Piauí, na Polícia Militar, na Polícia Civil, nos bombeiros, nos agentes penitenciários. Mas nós vamos fazer isso com gestão pública eficiente, gestão moderna, com planejamento, com metas e cobrando resultados. Nós temos que diminuir a criminalidade, atingindo o verdadeiro foco do problema, acabar com essa história de politicagem na gestão. Vamos fazer uma gestão eficiente que resolva o problema das pessoas na segurança pública.
Tempo esgotado. Dando sequência, o candidato Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, fará a pergunta agora para doutor Pessoa, candidato do Solidariedade. Vamos então para a escolha do tema da pergunta. Pergunta que está no envelope de número 3. O tema é infraestrutura. Candidato Wellington Dias, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Primeiro, saudar aqui todos os presentes, saudar quem está nos acompanhando, o Sistema Cidade Verde. Eu sei da importância que é todas as áreas, são todas as áreas de infraestrutura, transporte relacionado à energia. Eu queria tratar sobre comunicação. Doutor Pessoa, qual a sua proposta para essa área da comunicação, que é muito importante para o desenvolvimento? Doutor Pessoa tem 2 minutos para a resposta. Sem dúvida nenhuma, não será a proposta do seu governo, que é onde é carreado mais dinheiro, que tem facilidade de correr pelos ralos. Com certeza absoluta será diferente. Nós vamos trabalhar olhando a economia, de modo geral, mas não priorizando a comunicação como um fator de prioridade na minha administração. Nós vamos ver esse descaso seu administrativo na infraestrutura. Andei agora para o sul do estado, falta de estrada, falta de internet, falta luz de qualidade, entre outras coisas. Saneamento nem se fala, que no governo do senhor só tem em torno mais ou menos de 15% do saneamento. Como é que se faz saúde sem saneamento? Como é que faz? A potencialidade tem, mas os incentivos é para B, mas para C é diferente. Tem que ter os incentivos que está em lei, governador. E Vossa Excelência usa a lei, muitas das vezes, burlando essas atitudes legais. Nós vamos cuidar da educação, da saúde, que Vossa Excelência não cuidou. Não é por falta de dinheiro, não. Não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro. Sabe aí, se tiver uma investigação mais profunda, que não é só dos transportes coletivos, que vai descobrir maracutaia de tudo quanto é lado. Eu peço desculpa aos telespectadores de eu usar a palavra maracutaia, mas é a realidade. Principalmente na cultura e na pergunta que Vossa Excelência disse. Portanto, eu vou fazer um governo diferente, um governo com lisura, com clareza, com objetividade, para servir nosso patrão, que é o povo. E Vossa Excelência serve meia dúzia de apadrinhados que tem aí no seu governo. Tempo esgotado. O candidato Wellington Dias tem 1 minuto para o comentário. Bom, eu devo esclarecer aqui a todos que nos acompanham. A comunicação, ela tem sim uma parte que é relacionada ao governo, que é a chamada publicidade. E aqui trabalhamos campanha de vacinação, campanha relacionada ao combate à dengue, agora em relação a incêndios, em determinados momentos em relação a enchentes, ou seja, de acordo com as necessidades de interesse público. Mas o que eu falo aqui é da infraestrutura. Nesse caso, como que a gente pode fazer com que haja comunicação de maior velocidade em todo o estado do Piauí. Entrou em atividade o satélite brasileiro junto com a França e também agora fizemos uma PPP em relação à internet. São 5.000 quilômetros de banda larga, de fibra ótica, melhor dizendo, para permitir maior velocidade. O seu simples WhatsApp, mas também as comunicações das empresas, as comunicações de todo o setor público e privado, poder ter velocidade, e isso é importante para o desenvolvimento. Tempo esgotado, candidato. O candidato doutor Pessoa tem 30 segundos para o comentário. O governador critica lá o outro lado de Brasília, e aqui tem uma outra história. Abraça esses que estão aí melados no Lava Jato, abraça aqueles que estão trazendo a comunicação para cá, para o estado do Piauí. Governador, seja mais verdadeiro, olhe para o povo, não vá comparar aqui o estado do Piauí com a França, não dá nem para comparar com o Nordeste. Vossa Excelência. Tempo esgotado, candidato. O candidato Wellington Dias pediu direito de resposta, que será apreciado nesse momento pela Comissão de Advogados da OAB. O candidato tem ou não direito à resposta?
Não é o entendimento dos advogados que fazem parte da comissão, portanto, vamos dar sequência. O candidato Eumano Ferrer faz pergunta ao candidato Walter Alencar. Candidato, vamos à escolha do tema para a pergunta. É o envelope de número 6. Ok? Vamos ver aqui. O tema da pergunta é administração. Portanto, o senhor candidato Eumano Ferrer tem 30 segundos para a pergunta. Eu perguntaria ao candidato Walter Alencar, uma das coisas mais importantes numa administração, numa gestão, é o planejamento e a gestão. Dentro da gestão está aí a questão da administração. Eu perguntaria ao Walter como ele vê a administração atual, a organização atual, a organização administrativa do Estado do Piauí hoje. Candidato Walter, o senhor tem 2 minutos. O que eu vejo, senador Eumano, Vossa Excelência, que já está no Senado, que já foi prefeito, que tem uma história na política, é a continuidade, senador Eumano, das velhas práticas. Por isso, não há administração para o povo, há administração para os políticos, para os interesses, para os conchavos. O que irei fazer? Uma máquina enxuta, reduzindo no meu plano de governo para 11 apenas secretários. E preciso dizer, secretários que não sejam políticos. E isso mostrarei até o final do debate. Uma administração enxuta, onde iremos promover a valorização, a qualificação do servidor, que não existe. Iremos aparelhar os órgãos e as secretarias, não desviando, não trazendo as pessoas indicadas, inibindo, coibindo que tenha a oportunidade o servidor público. Com a máquina enxuta, um governo de credibilidade. Iremos promover a adesão de empresas que vão vir para o Piauí e vão ficar. E aqui estão, vão ficar também. Iremos promover a desoneração, tirar o imposto, fazer a circulação da mercadoria acontecer, conversar, dialogar com a Assembleia, que terá, nesse pleito, completamente diferente, promovido de uma forma a beneficiar a população, menos impostos. Não será o governador que irá mandar aumentar imposto, irei mandar reduzir para atingir a senhora, tendo um gás de cozinha mais barato. A gasolina que todo mundo paga com o ICMS mais caro do Brasil, mais barato. Portanto, otimizar o Estado é gerar credibilidade, é gerar oportunidade. Assim, senador Eumano, se faz o desenvolvimento. Tempo esgotado. Candidato terá agora, Eumano Ferrer, 1 minuto para o comentário. A primeira coisa que eu faria é o Estado, uma reforma no Estado que tivesse uma estrutura administrativa de secretaria e de órgãos compatível com os recursos financeiros, ou seja, com a receita do Estado, com uma redução drástica desses órgãos que aí estão criados para atender critérios eminentemente político-partidário e eleitoral. Veja o número de coordenadorias que nós temos, de secretarias sem função, órgãos, 5, 6 órgãos fazendo a mesma coisa. Ou seja, é a organização com prioridade no planejamento e na gestão. E isso, fundamental, o preenchimento desse cargo, dessa estrutura possível que o Estado deve ter, preenchido com critérios com perfil técnico, ou seja, colocar nos órgãos das secretarias dentro de critérios técnicos de capacidade administrativa e não político-partidária.